Olá! Vamos falar sobre o medo na infância. Mais um dia de aula aqui, novamente para lembrar, serão em torno de 15 minutos de aula. E eu quero trazer hoje sobre a emoção medo. É normal, é comum a criança sentir medo? Qual é, até onde essa relação assim de que tá tudo bem sentir medo e de que esse medo está passando do nível de ser natural, não é? De ser normal. Então, o medo, ele também vem de uma reação automática do organismo para minimizar ou evitar danos, tá? Então, é uma reação diante de uma situação estressora. E a gente também ou foge, né? Então eu vou fugir ou eu paraliso diante do medo. Aqui eu vou trazer a relação com vocês junto com a parentalidade. Então, se eu tenho uma vivência lá desde a minha infância, eu tô sem fone, hoje vai fazer um pouquinho de barulho. Se eu tenho um medo lá da minha infância, um medo racional no sentido assim, bom, eu sei que isso me gera medo, eu sei que isso daqui eu preciso fazer algo, mas eu não sei fazer, sou uma criança, não é? Então eu fico ali paralisada diante daquele medo, esperando que algum adulto me acolha. Então, mesmo quando criança, eu posso ficar paralisada diante daquele medo e eu espero que alguém me acolha, mas não existe esse acolhimento. Então, essa criança que estava ali com medo, um medo natural do escuro, por exemplo, e um adulto minimiza a sua dor, né? A sua dor do medo, minimiza o seu medo, faz piadinha, diminui a criança. O que acontece? Essa criança ela vai se sentindo desprotegida. E ela fica ali paralisada, sem nenhum tipo de proteção. O medo, então, ele é normal, acontece com todos nós. Ele é importante porque ele vai minimizar um dano. Também a gente usa para sobrevivência. Ele também está lá no nosso cérebro emocional, lá na amígdala, dentro do nosso cérebro, fazendo que o organismo libere substâncias bioquímicas que vão lá na nossa corrente sanguínea, que vão lá nos nossos músculos e fazem a gente fugir ou nos paralisa. Então, diante de um medo, é normal a gente paralisar ou a gente fugir. Se eu sou uma criança que eu não tenho como fugir ainda, eu vou ficar lá paralisada, buscando, esperando que alguém me acolha para eu sobreviver. Eu tô com medo aqui. Existe esse medo, existe o medo natural do escuro, existe o medo de ficar sozinha, existe o medo de não saber o que vai acontecer, do desconhecido. E eu espero que exista um adulto responsivo que vai atender essa minha necessidade de proteção. E quando não acontece, eu fico lá, pequenininho, desprotegido, paralisado. E esse medo eu estou travada. Então, essa hipervigilante, ela fica em um estado de alerta, tá? Eu estou sempre preparado, aumentando a minha chance de sobrevivência. Então, se essa criança, ela sabe que ela vai ficar à noite sozinha, por exemplo, no sono, ou que ela vai ficar desamparada, é uma criança que fica hipervigilante. Então, toda hora ela vai acordar, toda hora ela vai chorar, toda hora ela vai chamar essa mãe ou esse principal cuidador, porque ela se sente em perigo. Ela não sabe quando ela vai ser atendida. E esse medo vai aumentando, né? Essa criança fica hipervigilante. Então, o medo desconhecido, na hipervigilância, a gente não sabe o que pode estar
por trás, né, daquilo que a gente não enxerga, daquilo que a gente não compreende. Então, se eu tô lá no escuro, no meu berço, e eu chamei algumas vezes a minha mãe, e eu fiquei desamparada, eu vou ficar hipervigilante, eu vou estar acordando toda hora, porque eu tenho um medo muito grande desse desconhecido, que é o escuro, por exemplo, sem saber se alguém vai vir me acolher, porque eu nunca sou acolhida, então eu posso acontecer alguma coisa aqui comigo, eu preciso desse acolhimento, então eu fico hipervigilante. E isso durante o dia também, tá? Não é somente à noite, pode ser na soneca, pode ser essa criança brincando sozinha toda hora, precisa de alguém perto dela porque ela tá com medo, ela não sabe o que está acontecendo, ela precisa de proteção. Para quê? Para ter sempre uma chance maior de sobrevivência, tá bom? Nós temos alguns medos que são naturais, que é o medo do escuro, o medo do barulho. Lá da criança acontece. Olá, tudo bem? Lá com a criança isso acontece. Mas quando ela é acolhida e protegida, essa criança, esse medo, ele passa, é estabilizado, esse organismo tem toda essa liberação no organismo das substâncias químicas que vão lá para o músculo, que faria com que ela lutasse, se ela tivesse, fizesse a fuga, dependendo da idade dessa criança, se é um bebezinho, uma criança que não sabe fugir, ela vai ficar parada ali, né? Então, quando ela é acolhida, sempre que ela é acolhida, esse medo, ele passa, essa emoção do medo passa. E se não passa? Se a gente pegar igual uma pessoa que, ou a criança hipervigilante, que está sempre ali atenta, está sempre pensando que pode acontecer alguma coisa em perigo com ela, se a gente pensar na situação do pós-guerra, isso gera uma ansiedade. E olha só, a gente pode até relacionar com o apego inseguro, tá? Então, crianças que têm essa relação de vínculo insegura, vamos voltar lá, o que é o apego inseguro? Toda vez que eu tenho uma necessidade e eu não sou atendida, a minha forma de se vincular com esse adulto responsável para mim, né? De me atender, é uma relação de insegurança, porque eu não sei se ela vai me atender, eu não sei se ela vai gritar, eu não sei se ela vai me deixar aqui, eu fico inseguro. A gente pode relacionar são crianças ansiosas, a gente pode relacionar essa forma de vinculação, forma de atender a necessidade da criança de forma insegura, que ela vai ficar ansiosa, a gente pode relacionar com essa criança aqui hipervigilante. Vocês conseguem fazer essa relação? Eu não sou nunca atendida, não é? Eu estou sempre sendo deixada. Então, medo é uma bobeira, para de bobeira, esse medo não é nada, vai passar. Eu também não estou sendo atendida na minha necessidade do medo. Eu também não estou sendo acolhida, eu preciso de calor, eu preciso de abaixar essas substâncias no meu organismo, dessa adrenalina, né, desse cortisol aqui no meu organismo. E eu não tenho ninguém para baixar, então eu me torno insegura, eu me torno ansiosa. Aí será que você, adulto, também é assim? Lembra das relações de apego inseguro? Aí voltou. A gente atende, né? A gente repete aquilo que a gente recebeu, tá bom? E no caso de fuga, a gente pode pensar numa criança até de madrugada. Olha que interessante. Uma criança que está sozinha à noite no seu quarto dormindo e sente medo, ela foge para onde? Para o quarto dos pais. Ela foge para aquela pessoa que ela vai ter a segurança e a proteção. E na teoria vai baixar o medo dela. Será que você deixa o seu filho, a sua filha ir à noite para o seu quarto? Ou será que você fala para essa criança, volta para o seu quarto, vai dormir, aqui não é lugar, lá não tem nada nesse quarto. Para de medo, isso é bobeira. Vai lá, cobra, você pode às vezes até levantar da cama, vai lá, cobra essa criança aí. Às vezes até fecha a porta e dorme aí.
está entregando essa criança para o medo. Você não está ajudando a passar essa emoção do medo. Você está dizendo, olha, se vira aí sozinha. Olha como se torna uma criança hipervigilante. E ela vai passar a acordar cada vez mais na madrugada. E algumas vezes ela vai acordar, ela pode te procurar. Outras vezes ela vai acordar e ela vai ficar totalmente paralisada porque não adianta mais ela ir atrás de você, porque ela não se sente acolhida, ela não se sente protegida, não é? Então, se a gente olhar pelo lado da natureza, de reações naturais do corpo, essa criança na madrugada, ela está fugindo do medo, ela está fugindo do perigo, indo para a proteção. Então, toda vez que seu filho, a sua filha, acordar na madrugada, lembre disso. Ele está indo pedir proteção para você. Me ajude a passar esse medo. Eu não tenho condições de passar esse medo sozinho. E durante o dia também, às vezes a criança está lá no outro cômodo da casa e ela está com medo de ficar sozinha e ela vai lá e te chama. E você fala, aqui não tem nada, para de bobeira, para com esse medo. Ela tem medo de ir para a escola. Ela tem medo também de ir estar perto de outra pessoa, ir para alguma casa, tem medo de alguém. Olha só, um sinal, eu tenho medo dessa pessoa aqui, eu preciso de proteção, eu preciso que você me ajude, me acolha a passar por essa emoção e não silenciar essa emoção. Tá bom? Acho que nós já ficamos aqui os nossos 15 minutos de aula. E que tenha mais claridade para você sobre o medo, a necessidade de você acolher o medo. O medo, quando a gente tem em excesso, da mesma forma ali da raiva, que nós temos a liberação dessas substâncias químicas, que nós temos a liberação dos hormônios, como o cortisol e a adrenalina no corpo. O medo, para eu fugir, eu tenho aumento da minha frequência cardíaca, minha frequência respiratória, aumento do meu fluxo sanguíneo para os meus músculos fugirem, dilata a minha pupila. E quando essa criança, ou mesmo esse adulto, não é acolhido, o que acontece? Esse excesso fica no organismo e se torna um trauma. Da mesma forma com a raiva na aula de ontem. Então, acolha o seu filho no medo. Não silencie o medo do seu filho. Não menospreze. Não diminua o medo dele. Como falei, existem medos naturais. Ele precisa de apoio e passar por esse medo de algum adulto, perto de algum adulto responsivo que esteja dando apoio e segurança para ele. Tá bom? Um bom descanso e até amanhã.